Nesse vídeo eu vou te falar sobre rapport, a palavra francesa que significa conforto e confiança. E por que o rapport é tão importante em uma sessão de hipnose? Veja bem, se o processo de hipnose é algo que tem que ser permissivo, é algo que tem que ser concedido, então esse processo não vai acontecer se a pessoa não confiar em você, se ela não estiver confortável em abrir a mente dela para você. Então, é muito importante que você consiga desenvolver rapport. Rapport é algo que acontece naturalmente entre as pessoas, porém existem técnicas para acelerar esse processo, e vou te ensinar todas elas. Algumas das técnicas mais famosas são relacionadas ao espelhamento. É muito comum, se você vir dois amigos conversando, você percebe que eles estão numa mesma postura corporal. Ou estão ambos de perna cruzada, ou de braços cruzados, ou mais caídos para um mesmo lado. É muito comum de você perceber que eles estão conversando no mesmo tom de voz. É muito comum você perceber gírias que os dois costumam falar. Então, esse espelhamento é algo que já ocorre naturalmente. E a gente pode usar do espelhamento para construir um rapport de forma mais acelerada. Então, é muito importante que você aprenda como construir rapport para que você facilite o seu processo de hipnose. E você pode aprender a fazer rapport muito rapidamente. As técnicas que eu vou te passar agora são extremamente eficazes. O primeiro tipo de espelhamento que existe é o espelhamento corporal, o espelhamento físico, né? Basta que você se assemelhe à posição que a pessoa está, a posição do corpo. Que você assemelhe à sua linguagem corporal. Se uma pessoa está de pernas cruzadas, você pode, se ela acaba de cruzar as pernas, você pode esperar passar alguns segundos e também cruzar as pernas. Ou cruzar as pernas de uma forma um pouco diferente, para que não fique igual. Veja bem, se você fizer como um macaco de imitação, se a pessoa perceber que você está imitando ela, você vai gerar desconforto. É o inverso do que você quer. Você tem que fazer isso de forma sutil, de forma elegante, de forma que essa pessoa não perceba que você está assemelhando ela em alguma característica. Então, se essa pessoa cruzou as pernas, você espera um tempo e cruza suas pernas. E você pode usar da sua visão periférica para perceber esses movimentos. Não precisa você ficar olhando para os braços, para as pernas, para o pescoço. Com mulher mesmo, você deve evitar, por exemplo, para perceber a forma como a mulher respira, você tem que olhar para os ombros. Só que pode ficar parecendo que você está olhando para os seios, e não é legal. Você vai desconstruir todo o seu processo de rapport. Então, use da sua visão periférica, use da sua percepção para se assemelhar posturalmente a outra pessoa que está com você. Se essa pessoa tende a se posicionar, por exemplo, escorando o peso em um dos braços, em um dos cotovelos, ou está de mãos cruzadas, ou as mãos cruzadas atrás da cabeça, seja lá o que for. Espere um tempo, conte alguns segundos e faça algo semelhante, não idêntico, semelhante. Procure se assemelhar posturalmente a outra pessoa. Outra forma de fazer espelhamento é o espelhamento tonal. Você pode assemelhar o seu tom de voz ao tom de voz da outra pessoa. Você pode também assemelhar a velocidade com que essa pessoa fala. Você pode perceber se essa pessoa tem um tom de voz mais grave ou mais agudo e suavemente modificar a sua voz para deixar ela mais semelhante.
Você pode usar também, espelhar a linguagem dessa pessoa. Se ela costuma usar uma gíria com muita frequência, vez ou outra você pode usar essa gíria também ao seu favor. Então, é você assemelhar a forma como essa pessoa fala e também a linguagem falada dela. Outra forma de você também fazer espelhamento é através da respiração. Respiração desenvolve um nível de rapport muito profundo, porém é bem mais difícil. Você tem que perceber a forma como a pessoa respira. Se ela respira enchendo a barriga ou se ela respira aqui em cima, enchendo o peito. A velocidade com que essa pessoa respira, a profundidade com que essa pessoa respira. Se você conseguir perceber isso e mudar a sua respiração para se assemelhar à respiração dela, você também desenvolve um nível de rapport muito legal. Então, você pode usar de todos esses espelhamentos para construir um rapport intencionalmente. Se você ficar 10, 15, 20 minutos conversando com alguém, e essa conversa é interessante, naturalmente esse espelhamento vai acontecer. E é um exercício para você, de agora em diante, perceber quando você vir duas pessoas conversando, ou mais pessoas, um grupo de pessoas conversando, perceba o espelhamento acontecendo. Perceba a forma como as pessoas estão sentadas ou em pé, em que posição elas estão, apoiadas mais em um pé do que outro, braços cruzados, qualquer tipo de coisa, mão no bolso. Perceba o tom de voz dessas pessoas. Perceba que o espelhamento vai ocorrer naturalmente. Então você pode se aproveitar disso e forçar um rapport de maneira positiva. Uma outra coisa muito importante que desenvolve um nível de rapport ainda mais profundo, mesmo que você nem se preocupe em fazer nenhum tipo de espelhamento. A coisa mais importante para construir rapport é o uso da sua intenção. A partir do momento que você presta atenção no que a outra pessoa está falando, a partir do momento que a outra pessoa tem consciência de que está sendo escutada e que você está dando atenção para ela, naturalmente um rapport muito mais profundo é criado. Então, se você quer realmente construir um rapport muito profundo, se interesse pelo que essa pessoa te diz. Entre no assunto dela, entre no mundo dela. Dê atenção. Responda, questione. Repita o nome dessa pessoa. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa se entregue ainda mais a você. E o que acontece é que, de forma não consciente, essa pessoa vai ter uma sensação de que ela e você são iguais, são pessoas parecidas ou até mesmo iguais. E isso vai fortalecer o seu rapport. Agora, eu vou te dar a explicação do porquê isso acontece e como isso foi descoberto. Eu li num livro chamado Subliminar, que em um laboratório estavam fazendo uma experiência com macacos. Eles colocavam uma série de eletrodos em volta da cabeça do macaco e eles davam vários tipos de estímulos diferentes para o macaco. Por exemplo, alimentavam, tocavam em alguma parte do corpo, espetavam, faziam uma série de estímulos. E com isso eles estavam tentando localizar qual parte do cérebro ativava. Então, se eles fossem lá e pegassem um dedo do macaco e um eletrodo desse sinal, no teste lá no gráfico que estava sendo impresso, ia aparecer que aquele eletrodo reagiu. Então aquela área do cérebro reagiu. E o que é que acontece? No horário de almoço, era proibido almoçar, era proibido levar alimentos para dentro do laboratório, e deu horário de almoço, todo mundo foi embora, e um dos estagiários resolveu comprar o almoço dele e almoçar escondido no laboratório. Só que não desligaram
o eletroencefalograma que estava sendo feito do macaco. E enquanto ele comia, o estagiário comia o lanche dele, o macaquinho estava dentro da jaula, distante, mas olhando o estagiário almoçando. E o que aconteceu é que o eletroencefalograma começou a ter o mesmo desenho de quando alimentavam o macaco. Com isso, depois pesquisaram e descobriram que tanto nós como também os macacos, nós temos os neurônios espelho. Foi feita uma pesquisa e foi descoberto que a gente possui neurônios que têm a função de se assemelhar ao ambiente externo. Que esses neurônios têm uma espécie de função de copiar o que acontece em volta. De você, por exemplo, alguma vez que você viu alguém comendo algo que você gosta muito e você salivou. Por quê? No seu cérebro foi ativada a mesma região de quando você come aquela comida. Então, essa é a explicação do que leva ao rapport. Quando você se mostra parecido com a outra pessoa, quando você se assemelha a ela em algumas características, quando você se interessa pelo que a outra pessoa diz para você, você está criando um rapport. Você está dando, de forma não consciente, o sinal de que eu sou parecido com você, pode confiar em mim. Então, por isso o rapport é muito importante para a hipnose, para que a pessoa se sinta confortável e confiante em você.